Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre doenças infantis, prevenção e cuidados. Recentemente, temos acompanhado o retorno de doenças já erradicadas no Brasil, como, por exemplo, o sarampo, catapora e a poliomielite. E qual será o motivo? Quais os cuidados, em especial com as crianças, que os adultos precisam ter? Quem vai esclarecer e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Jorge Montesi, médico de família e comunidade. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Eu agradeço o convite, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para a nossa população. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela, que o Dr. Jorge vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito também para lembrá-los que estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutor Jorge, crianças são mais vulneráveis a doenças? E quais os cuidados que devemos ter para prevenir doenças infantis? Então, João, é normal a criança ficar doente. Isso faz parte de um processo de amadurecimento da nossa imunidade. Então, as crianças, sim, elas vão ficar doentes e isso faz parte de toda uma evolução. Mas existem, sim, métodos e possibilidades que a gente tem para melhorar isso e para evitar um pouquinho desse contágio. Existem diversas fórmulas, diversas possibilidades das pessoas fazerem com as crianças, que seria o quê? Se a criança mantém uma alimentação saudável, pratica atividade física, mantém um ritmo de vida mais saudável, além de higiene pessoal, a questão de lavar bem as mãos e, acima de tudo, manter a vacinação em dia. Isso é fundamental para que a gente evite algumas doenças, como muito bem falaste, de doenças que já foram erradicadas e que estão retornando para a nossa população. Para os pais de primeira viagem, sempre por mais que se saiba, né, dessa questão que as crianças vão ficar doentes, que faz parte do amadurecimento, que vai ter uma febrinha para um dente que está nascendo e tal, mas sempre é difícil para o pessoal de primeira viagem. Assim, quando nós temos o nosso atendimento dentro da Salute, a clínica que eu atendo bastante, a gente sempre percebe isso. Os pais, quando são pais de primeira viagem, o primeiro filho, ficam muito inseguros. Qualquer febre, qualquer tosse já é uma calamidade. E é importante entender que esse processo faz parte e que sim, a gente tem que ficar de olho. Tem situações que são mais graves, mas de forma geral as pessoas vão passar por esse processo sem problema nenhum. Mas é comum, o primeiro espirro já está na emergência do hospital, né? Agora, com a fala do doutor, já desenvolvi uma pergunta que eu vou deixar para o segundo bloco e deixar vocês curiosos aí também. Mas continuando então, doutor Jorge, quais são as doenças mais comuns e em que faixa etárias?
Bom, principalmente as crianças, infecções respiratórias agudas, que a gente chama, que é aquele resfriado comum, isso é super comum. Já existem diversos trabalhos mostrando que na procura de atendimento, de atendimento dentro de demanda espontânea, que são atendimento de pacientes que têm alguma queixa espontânea, que vão ser atendidos, 25% deles são por infecções respiratórias agudas. E na população pediátrica, nas crianças, isso é muito maior. A bronquiolite, a famosa bronquiolite. Ou mesmo resfriado comum. A gente pode dividir a infecção respiratória aguda em vias aéreas superiores e inferiores. Via aérea superior é o resfriado comum, é alguma coisa que a gente tem sempre nessa parte superior. Já a bronquiolite, pneumonia, é vias aéreas inferiores, que é um pouco mais, não é tão prevalente, é um pouco menos prevalente que a gente vai ter de vias aéreas superiores, como o resfriado. O resfriado é a principal causa da gente procurar atendimento com demanda espontânea dentro da nossa população. Doutor, e qual a importância de lavar as mãos? Olha, é fundamental a lavagem de mãos. É importante isso, principalmente ensinar para as crianças, e a gente vê isso, eu como pai, eu vejo isso dentro da creche do meu filho, que faz todo um processo lúdico para que a criança comece a se habituar a lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos no banho, as mãos e as unhas. Isso é fundamental para evitar a transmissão de algumas doenças, como as gastroenterites ou doenças mesmo, infecções respiratórias mesmo, que os vírus podem estar nas mãos, que podem, quando coçar o olho, botar a mão na boca, isso pode transmitir de criança para criança. Eu aprendi a lavar as mãos melhor agora com a Covid, né? Que a gente teve um cuidado extra, né? E toda uma forma de limpar as unhas também, que é uma coisa mais... que geralmente a gente lava bem rapidinho, né? A gente lava aqui para... João, tem razão, assim, tem algumas questões muito positivas que a Covid nos trouxe. E uma delas foi isso, foi a prevenção. A questão do uso de máscara, que era muito comum por parte dos orientais para evitar o contágio de outros, para proteger a população. Eu estou gripado, eu uso máscara e evito os outros. Para nós era tudo uma novidade. E isso nos ajudou muito, a questão de se habituar com o uso de máscara, saber como é que corretamente a gente tem que lavar as mãos e dar a importância de lavar as mãos. E realmente lavar as mãos bem lavadas, não é só dar aquela lavadinha assim, depois passou o álcool gel, porque agora o álcool gel ele veio para a vida da gente, que até então, né, até antes da pandemia, praticamente as pessoas não usavam, né? Mas enfim, continuando por aqui, falando mais um pouquinho, e a higiene do ambiente também auxilia na prevenção de doenças e de que forma, doutor? Não, excelente pergunta. O que acontece? Muitas crianças, elas têm rinite, elas têm asma. A gente sabe que o nosso ambiente, eles podem trazer esses fatores negativos para essas doenças, exacerbar, que a gente chama essas doenças. Como é o fato das crianças com asma e com rinite, quando tem tapete no chão, tem cortina, tem animais com pelos dentro de casa, isso exacerba a doença. Isso quando a doença está quietinha, se ela tem contato com essa poeira, com esse ambiente, isso pode exacerbar e causar uma piora da doença. Então é fundamental para você de casa, que você sabe que tem filho, filha com asma, rinite alérgica, toda essa proteção do ambiente, que a gente chama até de atitudes, de questões não medicamentosas, porque a gente sempre procura um medicamento para suprir aquela necessidade. É importante saber que existem fatores não medicamentosos que também melhoram e que previnem a exacerbação e o aparecimento de surgimento de doenças. Em alguns casos, então, para as crianças que têm um pouco mais de alergia, daqui a pouco é a solução, parte da solução, além da higiene, é daqui a pouco tirar os tapetes, né? Tirar também as cortinas para facilitar. Isso é super indicado. Pacientes com asma sabem muito bem disso. A gente sabe que o processo de ter tapete, cortina, animais de pelo, pioram muito a asma. Então, é fundamental que nessas casas se evite cortina, se evite tapete e animais com pelo. Não, e isso que tu está salientando é muito importante mesmo, porque leva ao médico e aí dá o medicamento antialérgico, vai novamente dar o antialérgico, não resolve. O problema está dentro da casa. Então, é muito importante também da parte dos médicos ressaltarem isso para a população, não é, doutor? Excelente, Amanda. É justamente isso. A gente fica buscando, às vezes, sempre essa questão da medicação e não adianta. A gente vai dar a medicação, mas se não melhorar o fator que causa, que provoca aqueles sintomas, que é justamente esse ambiente, sempre vai ter uma piora. Não importa a medicação que a gente dê. Doutor Jorge, e quando se deve procurar o médico? É importante levar o pediatra mesmo quando não estiver doente? Olha, excelente. O que acontece é normal, assim. O fato que sempre eu falo para os meus pacientes, para as minhas pacientes, para as mães dos meus pacientes, quando está inseguro, pode levar no médico. É normal isso, é uma insegurança. O médico também tem esse papel de orientação,
que às vezes a gente não está seguro com a situação que está acontecendo, teve um espirro e é o primeiro filho, a gente leva e a gente quer uma orientação melhor. Porém, existem algumas situações, sim, que a gente orienta pelo sentido de gravidade, que é sempre importante. Que é o caso quando a gente tem uma febre muito alta que não cede, acima de 39, que a gente entra com medicação, paracetamol, uma dipirona e não tem melhora. É o fato de quando a criança tem um esforço respiratório, ela está com dificuldade de respirar. É uma criança que ela não está se alimentando bem, é uma criança que está mais confusa, alguma coisa que está falando coisa sem nexo. São situações que, sim, tem que procurar o médico. Mas em outras situações, pode ser que um pouco de orientação geral por parte daquele atendimento de rotina que as pessoas têm com os médicos, de orientação de dar um paracetamol para ver se cede a febre, já é suficiente. Então, às vezes, o mínimo coisa, como eu comentei anteriormente, que o resfriado comum é super prevalente, vai ser a principal causa da gente buscar atendimento médico. Se, de repente, der um paracetamol 2, 4 dias, já apresenta uma melhora. E, às vezes, não tem essa necessidade. Mas sempre frisando, sempre que se sentir inseguro, pai, mãe, é fundamental procurar um médico por orientação. Porque, às vezes, pode ser algo mais grave também, né? Então, sem dúvida. Tenta-se de uma maneira, mas depois, se não ceder, tem que procurar um médico. Mas, doutora, por uma curiosidade mais específica. Por exemplo, a criança ela tem em torno de 5 anos e ela apresenta febre de mais de 39 graus. Quanto tempo no máximo para levar? Um dia, 2? O que o doutor orienta? A minha orientação, mãe e pai, tão inseguro, levam na hora. Qualquer insegurança maior tem orientação, é para isso que serve profissionais de saúde também, para a forma de orientar dentro da população, e é normal. A gente fica inseguro e a gente leva. Outra questão, está com 39, a gente deu uma medicação, um sintomático que nós chamamos, um paracetamol, uma dipirona. Não teve uma melhora dessa febre? Pode levar para atendimento. Até porque tem casos também que tem médicos que indicam, né, doutor, que dá a dipirona, depois dá o paracetamol e vai, o ibuprofeno e vai intercalando para ver se a febre cede. Mas realmente é a dica aqui do doutor George. Então, pessoal, se ficar com dúvida, aproveita e leva para o médico, com certeza. É fundamental, fundamental. João, quais são os sinais de gravidade, então, doutor, que podemos considerar também? É justamente isso. Inapetência, que a criança não está se alimentando bem. Ainda mais aquela que come bastante, então. Está comendo bastante, parou de comer, o negócio está feio. A gente pode considerar também diarreia, doutor, um dos casos que é preciso levar uma diarreia contínua de 2, 3 dias? Perfeito. Se tem uma diarreia que não apresenta melhora, sim. A gente sabe que o verão está chegando, as diarreias vão acontecer, as gastroenterites vão acontecer. Mas a gente tem o fato de diarreia que não apresenta melhora, sim, levar para atendimento. O principal fator de gravidade, no caso de diarreia em si, é a desidratação. Então, para nós, a gente tem que ficar atento à questão mais de desidratação. Por isso que é a principal gravidade de uma criança com diarreia. Mas uma criança com alguma questão respiratória é isso, é ter um esforço respiratório, ou confusão mental, inapetência, não está comendo bem, ter uma febre que não está baixando, a criança está diferente, está malzinha e não está melhorando, é o momento de levar. Mas mãe e pai, vocês têm um sexto sentido, a gente como pais tem um sexto sentido, então é fundamental. Sente qualquer dúvida, pode levar, não é um problema. Mas, em algumas situações, se sentir mais tranquilo, de repente um paracetamol, uma dipirona pode fazer aquele efeito necessário e pode tranquilizar um pouco mais a família. Doutor, a telemedicina também que veio, né? Há atendimento de pediatras por telemedicina também? Não, excelente. A telemedicina, ela veio para ficar, ela vai ser uma ferramenta complementar dentro dos nossos atendimentos, então todas as áreas, basicamente, atuam com telemedicina. A gente vê alguns projetos acontecendo, e isso é muito característico dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de diversas áreas atuando dentro da telemedicina, incluindo a pediatria. A gente tinha uma coisa com a telemedicina anterior que não era tão bem regulamentada, que acontecia. O pediatra, o médico de família, deixava o número de telefone do WhatsApp para os familiares. Para isso, tá com uma febrezinha, vamos tirar. Isso já era uma forma. Não, com certeza. A gente usei o nosso pediatra lá que atendia, o WhatsApp sempre funcionava. E é fundamental para tirar essa ansiedade do pai e da mãe. Isso faz parte dentro do processo. Dá uma dipirona. Só ele falava, isso já dá uma tranquilidade. Já dá uma tranquilidade. Isso é fundamental. E a gente já fazia isso antes, mas não estava bem regulamentado. Agora, com a regulamentação, isso pode ser feito mais de diversas outras formas. O WhatsApp, telefone, a gente chamada por vídeo, mas sim, todas as especialidades médicas estão atuando e é super bacana isso, super importante isso que facilita o acesso.
Mãe, pai que está em casa, está longe, está o médico um pouco mais distante. Olha, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos ver como é que está a criança. Pode ser um momento de tranquilizar, João, e justamente evitar uma ida para uma emergência. Que a gente sabe, gente, o ambiente hospitalar, o ambiente de saúde tem os seus riscos também. A gente está em contato agora com Covid, por exemplo, com outros pacientes que podem estar com Covid, podem estar com outras situações infecto-contagiosas e passar contágio. Então, sim, existe, tudo tem um equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio de alguns momentos levar ou não. Até porque, doutor, em relação à telemedicina também, a gente sempre orienta a não automedicação. Então, vem a somar ainda mais, né? Exatamente. É super bacana a gente ter essa possibilidade de ter uma orientação regular por um médico ou por outro profissional de saúde da utilização correta de medicamentos. No meu atendimento mesmo, a gente percebe diversas mães que vão com aquela coisa que vem mais histórica. Assim, não, uma vizinha falou para usar tal coisa, a tia da prima orientou o uso. E às vezes a gente sabe que tudo tem que ter parcimônia, a gente tem que ter o equilíbrio. Às vezes não bem aquilo, a gente tem que ter o cuidado, não é bem esse chazinho que tem que usar, ele tem que usar um paracetamol, ele tem que usar uma medicação, porque ele está com febre. A gente sabe que é importante, de repente, essa orientação e justamente para isso, para dar mais tranquilidade. Doutor, você falou em medicação, né? Criança pode tomar antibiótico e quando que é recomendado? Olha, o que eu mais vejo na minha prática clínica é os pais vindo para atendimento. E os pais, eles querem, porque passa uma impressão, e durante muito tempo isso foi super comum, que a utilização de antibiótico que vai trazer, que vai curar o paciente. Sim, é uma verdade em algumas situações, mas é umas situações muito menos prevalente do que as infecções virais. Só para ter uma ideia, as infecções virais de via aérea superior, 70%, 80% dos casos são virais. O antibiótico não vai fazer nada. Ele só vai trazer mais resistência para as bactérias que nós já temos no nosso organismo. Então, é fundamental ter orientação médica da utilização correta de antibióticos. Que às vezes é preciso também, né? Às vezes é preciso. Porque o pediatra da minha filha, ele falava, doutor, mas tem que dar antibiótico? Ele disse, João, tá vendo essa criança que saiu do consultório agora? Sim, tô vendo, doutor. Vou baixar ela. Vou baixar porque demorou para tomar antibiótico, vou ter que baixar. Então, mas tem situações e situações, né? Exatamente. Existem situações que sim, o antibiótico. Por isso que é procura médica. Por isso que, normalmente, quando a criança vai ter essa necessidade, por exemplo, a diarreia da criança, vai ter muco, vai ter sangue nas fezes, a febre não vai cessar, a febre vai ser acima de 39, vai ser bem esses momentos que a gente comentou anteriormente, que os pais precisam sim procurar atendimento, que é super necessário procurar esse atendimento e que o uso do antibiótico vai ser importante. E, doutor, nós falamos sobre já a importância da vacinação, mas quais são as vacinas, então, recomendadas? Olha, a gente tem um programa nacional de imunização que deve ser um dos melhores do mundo. São diversas vacinas e é fundamental você de casa que você leve seus filhos para vacinação. A gente sabe que o Covid, pela questão das vacinas ter sido acelerada, existem diversas correntes ligadas à orientação de não vacinação, mas isso a gente já está há mais de 100 anos vacinando com êxito e causando sempre uma resposta muito positiva da população. Então, minha orientação é sempre procurar o posto de saúde, levar a caderneta para que olhem as vacinas que precisam fazer ou que faltam. E a gente sabe que esse período de quase 2 anos de pandemia teve um déficit de vacinação. As pessoas não levaram as crianças para vacinar. Então, tem muitas crianças que precisam, sim, regulamentar, organizar toda essa caderneta de vacinação. Certo, então. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Voltamos com um papo certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje o Dr. Jorge Mantesi, médico de família e comunidade, que está falando sobre doenças infantis, prevenção e cuidados. Doutor Jorge, quantas vezes é esperado que uma criança fique doente? Olha, excelente pergunta. E essa é uma das respostas que eu mais comento com os pais que vêm procurar atendimento. Já tem trabalhos assim bem sedimentados dentro da literatura que trazem que é esperado que a criança tenha até 8 infecções de via aérea durante o ano. Então, crianças que frequentam a creche vão ficar doentes mais do que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então, é super frequente e isso é normal, é aquilo que nós comentamos anteriormente, faz parte do amadurecimento do sistema imune. Vai ficar doente, vai criar anticorpo, por quê? Porque vai ficar mais velho e vai ter uma defesa melhor. Mas as crianças que frequentam creche, é super comum, vão ficar doentes a cada 2 meses, vão ter aquela gripezinha e por isso que a gente comentou anteriormente, de repente o paracetamol, uma dipirona já é bem importante, já pode já ajudar a criança naquele momento. Então é estatístico mesmo, porque diz, aquela criança vive pesteada, vive doente. Não, então é estatístico, doutor. É estatístico e saudável. Eu vou dizer que também é saudável, que é o esperado, que ela fique. Aquela que frequenta a creche, que é normal, vai colocar a mãozinha na boca, vai pegar um objeto, colocar na boca que o coleguinha colocou na boca e todas as crianças vão ficar doentes. E isso acontece e é esperado. Então agora eu quero aproveitar e pedir atenção aí para você que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo WhatsApp. O meu filho... Cadê? Só um minutinho, gente. Meu filho vive com o nariz escorrendo. É alergia? Pergunta a Dione Braga, aqui de Canoas. Dione, então, realmente, assim, a coriza, que é essa questão mesmo do nariz estar sempre escorrendo, tem que dar uma olhadinha se não pode ser uma rinite alérgica, que é justamente aquela questão do tapete, da cortina, dos animais de pelo, que podem estar exacerbando e causando isso, e está sempre com o nariz escorrendo. Mas voltamos a frisar, as crianças vão ficar doentes até 8 vezes por ano e vão ter o narizinho escorrendo. Então, sim, tem que ver se é uma impressão que está todo dia tendo esse nariz correndo, que pode sim ser uma rinite, tem que dar uma olhada e eu aconselho, nesse caso, até se isso é muito comum, a procurar o atendimento médico, ou mesmo pode ser realmente um resfriado. E isso acontece, vai ter o resfriado em 2, 4, 7 dias, vai ter uma melhora, 1, 2 meses depois vai ter outro resfriado. E, doutor, geralmente essa frequência, assim, vai até uma idade, uns por 5, 7 anos, tem uma idade que geralmente é mais, que fica essa frequência maior? Exatamente. A gente tem um momento, claro, desse amadurecimento de todo o nosso sistema imune e à medida que a criança vai tendo isso, vai passando da creche, 5, 6 anos, isso tende a diminuir esses episódios. A mesma coisa que a gente vê dos adultos. Tem resfriado? Tem, mas não tão frequente quanto uma criança. Continuando aqui, a pergunta da telespectadora Daniele. Boa noite, eu tenho uma filha de 5 anos que mora com um pai e ele, às vezes ela está bem e às vezes não está. Fica com tosse e gospe muito catarro. Ela melhora, logo fica doente novamente. Normalmente medicamos com xarope e a respiração dela também é bem pesada. E também ela não pode pegar muito vento. Eu e o pai achamos que ela tem alergia ao vento. Nunca fizemos nenhum exame. Nós temos essa dúvida. Por favor, doutor, nos responda. Amanda, primeira coisa, como é muito comum e como isso vem acontecendo há muito tempo, eu aconselho sim a procurar sempre o atendimento médico. Mas vamos pensar no que poderia ser isso. Aquilo que nós falamos anteriormente, a criança vai ter esses períodos que vai ficar assim doente. Tem que ver uma criança que frequenta a creche, é esperado que ela tenha esses episódios e que fique sim doente e que vai ter essa coriza, vai ter a tossezinha, vai ter uma febrezinha baixa. Isso sim é esperado. Se isso está acontecendo sempre, eu aconselho a procurar atendimento médico para ver, para dar uma olhadinha o que pode ser que esteja acontecendo, se tem algo diferente, como é que estão as vacinações, se as vacinações estão em dia, a questão da alimentação, de atividade física e dar uma olhada no estado geral da criança, é sempre importante. Mais uma pergunta que chegou também aqui através do nosso WhatsApp. Felipe Oliveira, de Esteio, ele quer saber se é possível aumentar a imunidade do bebê e de que forma. Felipe, ótimo. O que acontece com a imunidade? Alimentação saudável, atividade física, ser uma criança saudável
isso já ajuda na imunidade. Às vezes tem alguns pais assim, mas a criança não para quieta, mas isso é sinal de saúde. É sinal verdade. de saúde. A gente sabe que as crianças, sim, têm essa questão de estar mais alerta, de estar mais ativa. Isso é um dos fatores. Quando uma criança vem ser atendida por mim dentro do consultório, é uma das principais questões que eu observo é justamente como está a criança. Ela está mais quietinha ou ela está ativa? Se ela está mais ativa, isso nos tranquiliza mais. É normal uma criança, quando está com uma piora do quadro, ela fica mais amoadinha, mais quietinha, e isso sim a gente presta um pouco mais de atenção. Mas uma criança ativa é fundamental, faz parte de todo esse processo. Doutor, se a criança adoecer, é recomendável levar para a escola ou não? Olha, aí depende o tipo de doença. O que acontece? Tem doenças infecto-contagiosas. Tá? Essas doenças infecto-contagiosas, elas são transmissíveis. Então, por exemplo, a gente sabe que o resfriado, que eu falo muito do resfriado, porque é a principal causa que a gente atende no nosso dia a dia de consultas. Ele é transmissível. Então, assim, se tivesse que pensar na possibilidade de um atestado, 2, 4 dias, para melhorar aquele período, pode ser sim interessante. A mesma coisa que a gente percebeu hoje em dia com o Covid. O Covid nos ensinou muita coisa e isso foi uma das questões. A gente sabe que tem um período de transmissão. Se a gente conseguir, durante esse período de transmissão, evitar o contato com outras crianças para que não se propague essa transmissão dessa doença, seria muito importante. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, então, principalmente o resfriado comum, nem sempre as pessoas conseguem se afastar do trabalho. Sim. Mais uma perguntinha, então, sobre o nosso tema de hoje, que é a saúde. Me chamo Ana Luísa, moro em Cachoeirinha. Eu usar soro nasal ou fazer inalação com soro todos os dias ajuda a prevenir gripes e resfriados, doutor? Ana, o que acontece? A gente sabe, para prevenir, isso não seria tão indicado. A gente sabe que quando tem aquele resfriado, que tem aquela secreção, a lavagem nasal é sim muito indicado. E isso cada vez mais a gente percebe nas redes sociais, influenciadores falando sobre lavagem nasal, da importância e mostrando o que fazem com os filhos, e isso ajuda, sem sombra de dúvida. É lavagem nasal o principal, uma das principais indicações que nós damos para as crianças que chegam com alguma infecção respiratória. Usa o sorinho, a gente joga o sorinho no nariz, ele passa para outra parte do nariz e ele vai ajudar a limpar toda essa parte nasal, a levar o vírus, a multiplicação do vírus. Então, para quem já tem um sintoma e está doente, sim, é super indicado. Como prevenção, há controvérsias. Não teria muito, se a criança não apresenta nenhum sintoma, não teria muita necessidade de ficar sempre fazendo isso com a criança. Doutor, e muitos pais têm dúvidas, né, se devem levar a criança para vacinar do Covid ou não. E a partir de que idade, né, é recomendável hoje? Excelente pergunta, João. Aí que está. O Covid, por exemplo, cada município tem a sua orientação em relação à vacinação do Covid. Em Porto Alegre, nós temos, a partir dos 6 meses de idade, até 3 anos, algumas crianças com algumas comorbidades. O que são comorbidades? Crianças que já têm alguma doença. E aí que elas são mais suscetíveis a ter um quadro um pouco pior de Covid, mais grave. E para essas crianças, a gente já é indicado a vacinação. Para outras crianças acima de 5 anos, também para todas as crianças que não têm comorbidade acima de 5 anos, já é orientada a vacinação. Porém, isso pode mudar de município para município. Cada vez mais as pesquisas têm trazendo uma redução da idade para fazer a vacinação. Então, eu quero aproveitar e agradecer o Dr. George pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com cada um de vocês. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a empreendedora Shirley Brits para falar sobre empreendedorismo nos condomínios. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.